uma batalha de titãs, Velociraptor contra os leões. Estou fazendo esse vídeo aqui a pedido de um inscrito que sugeriu que falasse desse tema e eu achei que valia a pena porque são dois animais que todo mundo conhece e acha interessantes, né? Apesar de um deles estar extinto, que é o Velociraptor, não tem problema, né? A gente pode fazer uma certa comparação. Eu já vou adiantando que se você é da época aí do Jurassic Park, se você era criança quando saiu o Jurassic Park, eu vou contar várias coisas aqui que vão modificar completamente a ideia que você tem de um Velociraptor. Isso porque no filme os Velociraptors são apresentados como animais grandes e todos escamosos, né? Aquele dinossauro ali com cara de lagarto. E a gente sabe que isso não é verdade, tá? As descobertas mais modernas que se tem indicam que esses animais eram todos emplumados, né? Então eram como as aves que a gente tem hoje, né? Tem penas, então eles não têm aquele aspecto de lagartão, tá? Mas para uma ave mesmo. Se você visse um Velociraptor andando no meio do mato, você ia achar que era uma ave, um pássaro grande, né? Mas vamos começar o comparativo. O que eles têm em comum? O que eles têm em comum é que eles são predadores, tá bom? E animais que, do que se sabe, né, do Velociraptor, ele enxergaria bem à noite, algo que ocorre com os leões também, eles conseguem ver muito bem à noite, e predadores realmente, assim, muito eficazes, né? Existem fósseis de lutas entre o Velociraptor e outros dinossauros. Um deles, inclusive, que ficou muito famoso, é um Protoceratops, que parece um Triceratops, né? Aquele dinossauro que tem chifres, assim, né? Que é muito famoso também, mas ele é menorzinho. O Protoceratops, ele pesa aí em torno de 70 quilos, mais ou menos, né? De 70 a 100 e poucos quilos. Já o Velociraptor, ele pesava entre 15 e 20 quilos, tá bom? Ele não era muito grande, pessoal. Eu tenho aqui até um crânio de um Velociraptor para mostrar para vocês, tá? Isso aqui foi escaneado a laser de um crânio real, né, de um fóssil, e depois foi impresso em 3D. E vocês podem ver aqui que ele não é tão grande assim, né? A minha mão aqui, ó, dentro da boca dele. É claro que um bicho desse machucaria, né? Com certeza. Tem aqui também aquela unha que ele tem no pé, né, para poder se fixar nas presas. Isso aqui, pessoal, os estudos que eu vi a respeito disso, na verdade, nem foi um estudo, foi um documentário, acho, do National Geographic, uma coisa assim, onde eles fizeram um teste disso aqui para ver se isso aqui conseguiria rasgar uma barriga de porco, né, para simular uma situação de predação feita pelo Velociraptor. E essa unha aqui, ela não tem um fio que seja capaz de rasgar. Então, isso seria mais para prender o animal. Quem faria a função de rasgar a presa, eventualmente, seriam os dentes mesmo. Como esses animais faziam para predar, é um pouco difícil de dizer o comportamento. Acaba sendo realmente um estudo de comparação com os bichos que a gente vê hoje e um pouco de palpite mesmo, né? De dedução do que pode ser, porque, como você sabe, não tinha uma câmera lá gravando na época, né? Mas os leões também têm algo muito parecido com isso aqui, só que, em vez de ser um só, são 5 por pata, né? Então, além de ter uma mandíbula com uma mordida muito pesada, dentes muito grandes também, né? Eu tô sem o meu colar aqui, mas eu tenho um colar que tem uma ponta de chifre que parece um dente, o dente do leão mais ou menos daquele tamanho, uma coisa assim, né? Bem grande. Então, além dele ter esses dentes muito grandes, o leão tem uma força na mandíbula muito forte e ele tem as garras, tá bom? Além disso, o leão é muito inteligente. Então, eles armam, né, estratégias para conseguir pegar as presas. Uma parte do grupo impulsiona os animais para frente, outra parte intercepta para o outro lado, enfim. Eles têm as estratégias deles para poder pegar essas presas e eles agem em grupo. E no filme também, Jurassic Park, no que a gente vê por aí, né, da cultura pop, o Velociraptor também é um caçador em grupo. Só que existem poucas evidências disso em termos de fósseis, tá? Essas evidências são escassas. Que eu saiba, tem apenas uma fossilização de pegadas que indica, assim, são várias pegadas fossilizadas que indicam que eles estavam andando em bando ali. Mas não tem muito detalhe sobre isso, como eles faziam, né? A gente não sabe. Sei lá, poderia ser, por exemplo, uma fêmea passando e alguns machos indo atrás dela, por exemplo. Às vezes nem é um grupo, né? Às vezes é uma atividade de reprodução, alguma coisa assim, que acabou ficando fossilizada ali. Mais uma vez, gente, quando a gente vai tratar de ciência de verdade e você pega a paleontologia, você tem que se basear em evidências de coisas que aconteceram há milhões e milhões de anos atrás, e as preservações são muito raras, né? Nem tudo que morre vira fóssil, pelo contrário, a parcela daquilo que é fossilizado é muito pequena. Tem gente que acha que o fóssil é um osso que ficou preservado. Não é, é uma mineralização do osso. Os componentes que formavam o osso vão sendo substituídos por rocha naturalmente. Em algumas situações, isso ocorre naturalmente e você tem uma rocha formada
no lugar onde tinha o osso. E essa rocha ela tem uma composição diferente da rocha ao lado dela, né? Então, assim, meio que ela, vamos dizer assim, a grosso modo, reage ou mistura com o osso e vira uma rocha diferente que você consegue diferenciar da rocha que tem do lado. Então você vai tirando aquela rocha que tem do lado e fica só a rocha onde estava o osso, que é o que deu origem a uma coisa tipo essa aqui, né? Que no final das contas foi escaneada, isso aqui foi impresso. Então, são escassas as evidências. O que a gente sabe é que o Velociraptor era um bicho que pesava aí entre 15 e 20 quilos. Ele podia medir assim, até 2 metros de comprimento, né? Contando com a cauda dele. Mas ele tinha ossos parecidos com os ossos das aves, né? Então parecidos com ossos pneumáticos aí, que são ossos mais leves. Isso porque o ancestral do Velociraptor voava, né? Ele seria como se fosse um avestruz, mais ou menos, uma ave, né? O avestruz não voa, mas o ancestral dele voava. Então ele mantém algumas características do ancestral dele. Então assim, era um animal leve, ágil e conseguia abater presas muito mais pesadas do que ele. Isso a gente sabe também. Como eu disse, existe até um esqueleto, né, que eu vou colocar aqui para vocês, que é a luta dos dinossauros. Então, é um Velociraptor predando um Protoceratops e você consegue ver que é um bicho de 20 quilos predando um bicho que passava de 100. Então, realmente, ele tinha essa capacidade. Se você estivesse andando no mato, topasse de frente com o Velociraptor, ele poderia sim ser uma ameaça para você. Mas eu vou te falar uma coisa. Um grupo de seres humanos também não é uma coisa fácil. E um animal de 20 quilos, se alguém der uma paulada forte nele, você imagina o que vai acontecer, né? Também não vai ficar nada bom para esse bicho. Então, eu duvido muito que nós fôssemos ser uma presa preferencial. Se tivesse um Velociraptor vivo hoje, ele ia querer predar aves, né? Que estão ali, às vezes um pequeno mamífero, um tatu, alguma coisa, mas é mais nessa linha, tá? O cinema romantizou muito esse bicho, tá? Existem outros dinossauros que são muito parecidos com o Velociraptor e que são grandes, e aí sim teria mais aquela pegada do filme, mas não o Velociraptor em si. É um dos bichos que eu mais gosto, eu acho muito interessante, principalmente porque a gente tem parentes próximos desse bicho vivos. Então você olha um avestruz, você olha um casuar, você consegue ter uma ideia muito boa do que era um Velociraptor. Inclusive, essa unha aqui, se você pesquisar na internet pelas garras da arpia, que é uma ave, uma águia grande que a gente tem aqui no Brasil, né? Algumas pessoas chamam também de gavião imperial. Você vai ver que é praticamente idêntico a isso aqui, né? Se eu disser, por exemplo, para alguém que isso aqui foi impresso com base no scanner em 3D de uma arpia, sem brincadeira, passa. Vai ter gente achando que é isso mesmo, né? Então a gente tem uma noção boa de como que esse bicho era. Então, quais são as semelhanças, né, entre o leão e o Velociraptor? Basicamente, pessoal, que são predadores. Nem predador de topo de cadeia o Velociraptor não era. Por que que não era? Porque existiam outros dinossauros que tinham condição de predar um Velociraptor, ou pelo menos, muito provavelmente, tinham condição de predar esse bicho, porque ele era muito menor, né? Então existiam outros dinossauros carnívoros no mesmo lugar, na mesma época. Vale a pena dizer, o Velociraptor é do Cretáceo, mais ou menos 85 milhões de anos atrás, e ele viveu onde hoje é a Mongólia. Então existiam predadores maiores do que ele lá, que tinham condição de predar um Velociraptor eventualmente. Já no caso do leão, não acontece isso. Um leão adulto, ele não vai ser predado por nada ali no ambiente onde ele está. Então, ele está no topo da cadeia, ele consegue predar outros animais, não que ele consiga predar todos, né? Um leão adulto não consegue predar um elefante adulto, por exemplo. Mas ele consegue predar diversos outros animais sem ser predado, né? Ninguém come um leão adulto, tá bom? Então é basicamente isso, na minha opinião. O leão é um bicho muito mais capaz. Se eu tivesse que encontrar sozinho com um leão no meio da selva, faminto, ou encontrar com um Velociraptor faminto, eu com certeza preferiria encontrar com o Velociraptor, porque existiria uma chance até razoável desse Velociraptor ir parar na minha fogueira, né? E o leão, essa chance não existiria. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vem com biruta. E por favor, comentário, like e inscrição, tá bom? Isso ajuda muito o canal. Obrigado a todos.